Muito boa tarde a todos, bem-vindos mais uma vez ao webinar do ISEC Lisboa. Vamos esperar só um bocadinho para as pessoas que estavam à espera para entrar, possam entrar todas. Espero que não estejam a apanhar tanto calor como eu, estejam num lugar fresquinho. Hoje vamos falar sobre gestão da comunicação de crise. Mais um bocadinho. Ora, julgo que já estaremos em condições então de começar este nosso webinário sobre gestão da comunicação de crise. Claro que falar sobre comunicação e falar sobre informação era assunto para nós estarmos aqui mais de 30 horas a conversar sobre isto. Eu tentei picar aqui algumas coisas mais importantes para vos dar a conhecer e para que vocês possam refletir também nesta questão da informação e da comunicação. Como todos sabemos, nós temos vários tipos de comunicação: a comunicação verbal, onde se utiliza a palavra ou a escrita para transmitir mensagens; a comunicação não verbal, que normalmente se associa à comunicação verbal, e que a complementa em termos de sensações, de emoções, de sentimentos. E isso é importante quando se trata de conversar ou de comunicar com outro alguém. Depois temos a nossa linguagem visual, que é aquela linguagem que normalmente tem uma linguagem universal. Por exemplo, os sinais de trânsito são um bom exemplo dessa linguagem visual, que transmite mensagens de forma imediata e de forma clara. Às vezes a gente também não liga muito aos sinais de trânsito, nem aos sinais vermelhos, mas pronto, isso é outra conversa. Em termos de comunicação, temos também duas situações que acontecem todos os dias: a comunicação unidirecional. Por exemplo, um discurso é uma comunicação unidirecional, mas um debate, por exemplo, entre duas ou mais pessoas, já é uma comunicação bidirecional. E estas comunicações orais, sobretudo, têm que ser feitas ou devem ser feitas com pessoas que conheçam bem o tema de que estão a falar, que tenham clareza naquilo que estão a dizer, que tenham boa presença, essencialmente que tenham boa dicção, que tenham uma voz agradável. Obviamente que as senhoras, neste caso, batem os homens a 500%, têm uma voz muito mais agradável que a voz dos homens. Mas a informação não é só isto. A informação é uma questão que deve ser acessível, que deve ser compreensível. Quando nós falamos, devemos falar de forma precisa. O nosso grau de fiabilidade em relação à informação que é transmitida não deve deixar dúvidas a ninguém, deve ser apropriada, porque deve ser dirigida ao público-alvo e não dirigida a outro tipo de pessoas. Nós temos que estar sempre preocupados para quem é que vamos falar. E a informação tem mais valor quanto mais for atual. E o atual é agora. Daqui a um minuto a nossa informação deixa de ser atual. E este é um grande desafio da atualidade, que
nós devemos ser muito rápidos naquilo que queremos transmitir às pessoas. Aquilo que se passa na Austrália, por exemplo, daqui a um minuto sabe-se em todo o mundo. E, portanto, ou aquilo que acontece em Portugal, daqui a um minuto sabe-se em todo o mundo. E, portanto, a informação circula no mundo atual de forma verdadeiramente rápida. Deve ser clara para não deixar dúvidas, deve ser flexível, porque deve-se adaptar a diferentes situações e utilizadores, e deve ser verificável. Aliás, os órgãos de comunicação normalmente verificam sempre estas informações, e eu estou a falar das informações da parte técnica, da parte operacional, do sistema de proteção civil ou dos sistemas governamentais. Estas informações são sempre verificáveis pelos órgãos de comunicação social. Aliás, até temos programas nas televisões a falarem sobretudo nestas questões. Muito importante nesta cena da informação ou da comunicação é o seu ajustamento ao público-alvo para ser mais eficaz. Nós não podemos estar a falar em física quântica para alunos do segundo ano do ciclo básico, não é? Não faz sentido. E, portanto, diferentes audiências requerem diferentes abordagens comunicacionais, independentemente daquilo que nós queremos passar. Nós podemos passar a mesma mensagem que queremos a pessoas, a públicos de alvo diferentes, arranjando de forma de apresentarmos os nossos pontos de vista também de forma diferente. E a informação hoje é muito importante. Quem tem informação tem o poder. O importante não é apenas ter a informação, mas o importante é saber utilizá-la convenientemente. É isso que normalmente os políticos fazem, é isso que normalmente os órgãos de comunicação social fazem, é isso normalmente que os CEOs das empresas fazem, que é de terem informação. Eles têm informação, controlam essa informação e a sua disseminação é só feita de acordo com aquilo que eles acham que é o tempo essencial para fazer essa disseminação. Portanto, o segredo para o sucesso é saber gerir a informação, saber colocar cá fora a informação no tempo certo, no sítio certo. Isso há especialistas que fazem isto muito bem, outros tentam fazer isto e não conseguem muito bem. Uma coisa essencial é que sem informação não existe conhecimento, e sem conhecimento não se consegue decidir. E isto, no caso de uma emergência, da gestão de uma emergência complexa, na gestão de uma operação de proteção civil, é extremamente importante, porque para se decidir tem que se ter algum conhecimento da situação, algum conhecimento daquilo que se está a passar. Normalmente em emergências as áreas são muito grandes, a ocorrência é complexa e, portanto, há alguma dificuldade em ter alguma informação. Mas é suposto que nós possamos decidir com pouca informação. É claro que estamos a arriscar muito na forma como decidimos, mas é para isso mesmo que nós cá estamos, é para decidir mesmo com pouca informação, porque a vida das pessoas depende daquilo que nós decidimos. E há uma coisa que nós temos todos que interiorizar, é que todos nós somos influenciados pelo que ouvimos nos meios da comunicação social. Nós chegamos a casa e abrimos a nossa televisão, e entram-nos pelos nossos ouvidos tudo o que é desgraças do mundo. E muita dessa informação que nós recolhemos das televisões ou dos órgãos de comunicação social tem a ver com a opinião das pessoas que fazem essa informação e muitas vezes não estão ligadas àquilo que é a opinião pública. Portanto, nós temos que considerar sempre aqui dois patamares: aquilo que é a opinião pública e aquilo que é a opinião publicada
e a opinião publicada é a opinião comentadores que nós vemos nas nossas televisões ou dos jornalistas que também acham que são comentadores e que também acham que devem dar opiniões, mas não é isso que está no código deontológico deles. É claro que comunicar é um fator decisivo na sociedade de hoje. A sociedade de hoje é uma sociedade da informação, é necessário comunicarmos para existirmos. Se nós não comunicarmos, não existirmos. Se uma entidade ou organismos do Estado não comunicar, não existe. E, portanto, aquelas organizações que estão mais, que têm mais a ver com a segurança das comunidades, com a prevenção das populações, devem regularmente aparecer, devem regularmente fazer briefings, fazerem comunicados, fazer o que é que seja para dizer, olha, nós estamos cá. Porque o silêncio hoje em dia não é uma política possível de comunicação. Agora vou beber um bocadinho de água porque estou cheio de calor. O silêncio não é uma política possível de comunicação. Aquilo que se passou, por exemplo, no apagão, que todos nós vivemos, aquelas 4 ou 5 horas em que não houve informação nenhuma, isso não existe. Quer dizer, aquilo não existe. Em lado nenhum no mundo existe estarmos 5 horas ou 4 horas à espera que alguém diga alguma coisa. Isto não existe. Não é de agora. Não existe de há 25 anos para cá, de há 20 anos para cá. Portanto, o silêncio não é nenhuma política de comunicação. E comunicar em emergência tem a ver com uma informação frequente e adequada, que deve ser difundida durante uma situação de emergência. Para quê? Para evitar incertezas, para não deixar a população com a informação que corre as plataformas sociais e que normalmente são muito agarradas a falsas notícias, aos boatos, ao diz que disse. Vocês lembram-se agora no apagão que aquilo já era um ataque russo e que era um ataque cibernauta, e até ouvimos que tinha sido um submarino russo que tinha cortado por engano uns cabos submarinos de informação. Portanto, depois isto dá aso a tudo. E se não houver ninguém que venha esclarecer isto rapidamente, isto depois é uma bola de neve que vai aumentando. E, portanto, o que nós precisamos é de prevenir o pânico, evitar o pânico e a desconfiança entre a população, nomeadamente entre a população e as autoridades encarregues da proteção dessa mesma população. Aquilo que nós pior podemos fazer é criar esta desconfiança. Se começar a haver esta desconfiança, a população não fica tranquila, diria eu. Também os avisos e alertas de proteção civil, nomeadamente a difusão de informações, antecipar uma previsível situação de emergência é extremamente importante. Vem aí um fenómeno meteorológico extremo, mas é preciso que os sistemas de aviso e alerta, nomeadamente os sistemas ligados à proteção civil, deem antecipadamente esta noção de situação, o tipo de impacto que poderá eventualmente ter, a que horas é que é previsível que aconteça, quais são as medidas de autoproteção que as pessoas devem tomar. E, portanto, isto são tudo informações antes das coisas acontecerem, que são extremamente importantes. A informação antes das coisas acontecerem é tão importante quanto a informação durante as coisas que acontecem. Eu diria assim, falar é fácil, comunicar é mais difícil. Falar, todos nós falamos, nem que seja para uma parede. Comunicar é mais difícil. Comunicar implica que o outro também faça uma recomunicação para que nós percebamos que outra pessoa entendeu aquilo que estávamos a dizer.
E, portanto, a comunicação em situações de emergência é fundamental, quer para garantir a segurança da população, quer para facilitar o trabalho das equipas. O sucesso da comunicação depende sempre do tipo de informação que é transmitida, como é transmitida e como é compreendida pelo público-alvo que nós queremos, neste caso é a população em geral. Como é que nós temos que empregar sempre uma linguagem que as pessoas percebam. Nós não estamos a falar para nós, não estamos a falar para os nossos diretos ouvintes, digamos, não estamos a falar para as organizações que diretamente funcionam connosco, não, nós estamos a falar para as pessoas. Estamos a falar para as pessoas do país todo. E, portanto, temos que ter uma linguagem que seja, possa ser entendida por todo o país e por toda a população do país. E é isso mesmo que está aqui escrito. O objetivo final da comunicação consiste em conseguir que o receptor de uma mensagem entenda o que pretendia o emissor, porque senão a nossa comunicação não serve para nada. E há um aspecto importante. A informação que nós transmitimos degrada-se de forma natural. Nem toda a gente interpreta da mesma maneira o que ouve. Uma coisa, é o que se quer dizer, outra coisa é o que se diz, outra coisa é o que se ouve, outra coisa é o que se compreende, outra coisa é o que se retém daquilo que se compreende, outra coisa é o que se responde. E o que é que se perde neste conjunto de informação? Perde-se quase 50% do que queríamos transmitir. Portanto, é esta noção que nós devemos ter, porque tendencialmente nós estamos habituados a falar muito, e depois, quanto mais falamos, mais se perde quando chega ao receptor da nossa mensagem. Esta questão da comunicação de crise começou, vejam lá vocês, em 2011, na queda da ponte. Foi a primeira vez que houve um embate muito grande entre aquilo que eram os operacionais e aquilo que eram os jornalistas. A SIC tinha nascido há pouco tempo, a TVI também tinha nascido há pouco tempo, era a primeira grande operação de comunicação social que era montada, e aquilo valia, em Castelo Paiva valeu tudo. Os treinadores de bancada, todos os minutos, vinham para as luzes da ribalta, eram todos especialistas, todos sabiam tudo, todos sabiam como é que se resolvia a situação, e, portanto, eram todos atores de um filme para o qual não tinham sido chamados. Umas vezes as pessoas que lá estavam, observando o que estava a passar, diziam que era a necessidade de protagonismo de alguns que gostavam de aparecer na televisão a dizer coisas, outros diziam, e certamente com mais prioridade, que era preencher horas seguidas de noticiários, porque a situação era nova. Ninguém estava habituado a uma situação destas, nem os operacionais, nem os jornalistas. Eu tive lá 9 dias, não foi da primeira hora, mas isto aconteceu às 21h17 da noite e eu estava no local às 6h30 do dia seguinte. Portanto, estive lá 9 dias seguidos, e vi que uma das câmaras da TVI esteve a filmar consecutivamente durante 24 horas por dia. Tinha esta imagem, 24 horas por dia. Portanto, quando não tinha nada para apresentar, apresentava um jornalista em cima desta imagem. E quando não tinha nada para apresentar, tinha esta imagem no ar. E, portanto, foram tempos engraçados, entre aspas, engraçados em termos desta relação da comunicação social com os operacionais, em que fizemos depois uma reunião total no final disto para perceber o que é que tinha corrido bem e o que é que tinha corrido mal. Aprendeu-se algumas coisas, mas não se aprendeu tudo. E aquilo que se aprendeu foi esquecido, porque não deixa de ser engraçado. Outra coisa engraçada é que, e que normalmente os organismos oficiais do Estado se esquecem, é que os cidadãos têm direito a serem informados dos riscos, a serem informados sobre as medidas a adotar para prevenir ou minimizar as emergências. É claro que os cidadãos também têm o dever de conhecer e praticar as medidas de autoproteção. Normalmente a Proteção Civil divulga já há dezenas de anos. Aliás, viu-se no apagão que
a maior parte das pessoas até sabia o que é que tinha que ter em casa, mas não tinha, e depois correram aos supermercados para comprar lanternas e rádios portáteis e pilhas. Portanto, elas sabiam o que é que deviam ter. Nunca foi comprar para ter em casa. É claro que o Estado também tem responsabilidade nisto, nomeadamente ao nível da formação, mas o problema é que não basta pôr isto nos programas de formação, é preciso formar os professores para darem esta informação aos seus estudantes e isto não se passa. Isto dos deveres dos cidadãos está expressa na Lei de Base de Proteção Civil, onde a informação é um dos princípios básicos da Lei de Bases de Proteção Civil, e, portanto, a informação é real, é obrigatória, e, portanto, ninguém pode andar aqui e inventar outras coisas. Uma das conclusões dos relatórios da ONU sobre as questões dos desastres diz exatamente isto. As pessoas atingidas por desastres têm tanta necessidade de informação atempada, rigorosa, completa e oficial, quanto de alimento, água, medicamentos ou abrigos. A informação pode salvar vidas. E a informação basta ser uma informação que diga para onde é que se devem deslocar as pessoas, o que é que elas devem fazer nas horas a seguir, ou outras coisas do mesmo género. Há aqui dois tipos de comunicação que nós vamos ver já a seguir, que é a comunicação do risco e a comunicação de crise. A comunicação do risco é uma comunicação que não é, enfim, não é muito falada neste aspecto da prevenção do risco. Fala-se sempre em comunicação de crise. A comunicação de crise também não se sabe muito bem o que é a crise, porque isto não está definido em lado nenhum, mas a comunicação de risco tem a ver com uma comunicação preventiva, no sentido de informar os cidadãos, de forma a que eles possam gerar ou possam estar informados daquilo que vai acontecer e, nomeadamente, informados para conseguirem eles próprios reduzirem as consequências de uma situação. Uma comunicação tem sempre este aspecto do emissor, do canal de comunicação, do receptor, da interpretação do receptor sobre a mensagem que é transmitida e um retorno para o emissor daquilo que o receptor recebeu, e descodificando a mensagem. E, portanto, depois o emissor vai perceber se aquilo que o receptor entendeu é o mesmo que ele quis emitir. Os canais de comunicação são básicos, o natural, é o cara a cara, a direta, pessoal, a rede telefónica, os sistemas de comunicações, a internet, cada vez mais a internet. Infelizmente, os nossos organismos oficiais não utilizam muito a internet nem as plataformas digitais para passar este tipo de informação preventiva ou mesmo de intervenção. O objetivo da comunicação, como eu disse há pouco, é transmitir uma informação clara que seja compreendida pelo receptor da forma pretendida pelo emissor, e esta informação, atenção, porque não é toda a informação só tem importância se for útil e se tiver valor. Toda a outra informação que corre entre os nossos canais de comunicação, a transmissão, 80% dela não serve para nada. Portanto, a informação, isto tem a ver com a nossa disciplina de comunicação, a informação só tem importância se for útil e se tiver valor. E mais, se for uma comunicação com alguma informação grave, de morte de algum operacional, ou de ferido grave de algum operacional, ou da queda de um avião, ou de um acidente de uma viatura de socorro, esta informação, ou da morte de uma série de operacionais, esta informação tem que ser confirmada, e tem que ser confirmada por mais que um sítio. Normalmente tem que ser confirmada por três pessoas diferentes, ou por três entidades diferentes, ou o que quer que seja. Porque é uma informação crítica,
e às vezes há informações críticas que não são verdadeiras e eu passei 2 ou 3 vezes por elas e felizmente não fui na onda e tive a oportunidade de confirmar e depois aquilo que eu fui confirmar correspondia à negação de tudo aquilo que tinha recebido em termos de informação. Portanto, esta confirmação evita a propagação de dados incorretos que podem comprometer as operações de emergência e podem comprometer mesmo a credibilidade de quem está a gerir uma operação de emergência. As características da comunicação são normalmente estas que aqui estão. A comunicação deve ser simples, deve ser oportuna no momento preciso, deve ser relevante, deve ser credível, deve ser consistente. E deve captar a atenção do público. E, portanto, quando nós estamos a dar, por exemplo, uma entrevista para uma rádio, para uma televisão, no teatro de operações, ou sem ser no teatro de operações, estamos a fazer uma conferência de imprensa, estamos a fazer um briefing, as frases devem ser curtas e incisivas, o estilo deve ser claro e preciso, linguagem acessível a todas as pessoas e devemos ter o distanciamento emocional necessário para não nos estarmos a envolver diretamente na ocorrência. Em caso de emergência, não se pode deixar de falar tudo o que seja uma ocorrência com mais de uma hora, ao fim de uma hora, alguém ligado à ocorrência, algum responsável ligado à ocorrência, deve estar a falar aos meios de comunicação social, nem que seja para dizer, eu neste momento não tenho nada para dizer, mas daqui a uma hora juntamos aqui todos, epá, e fazemos um ponto de situação daquilo que se está a passar. Agora, isto está 3 ou 4 horas sem aparecer ninguém, isto não existe. É bom que as pessoas tenham esta noção. Estar 2 ou 3 ou 4 horas sem dar nenhuma informação aos órgãos de comunicação social não existe. Isto não é de um país civilizado e avançado. Não existe em nenhum país do mundo, do ocidental, e portanto não pode acontecer em Portugal. Pá, não podemos ser nós a fazer. Então temos uma pessoa responsável por fazer isso, que é um porta-voz, que nós nomeamos e que está preparado para responder às questões da comunicação social. Sejamos verdadeiros, não devemos esconder informações relevantes do público, porque escondemos e depois, passado 10 minutos, um órgão de comunicação social está a mandar cá para fora uma boca qualquer, uma informação qualquer, que por acaso pode ser real ou não ser real, e se não for real, pois nós temos muitas dificuldades em desmentir aquilo que o órgão de comunicação social trouxe cá para fora. A crise, que é aquilo que eu já vos disse, não há uma definição de crise em Portugal, nem em Portugal nem em lado nenhum, não há. Que é uma coisa, a única definição de crise que existe é na NATO, e que tem a ver com estas duas coisas que aqui estão, que é uma situação de âmbito internacional que configura uma ameaça aos valores, interesses e objetivos das partes envolvidas. E, portanto, uma crise basicamente é uma situação de ruptura que exige decisões rápidas e eficazes para minimizar danos e restabelecer a normalidade da vida das pessoas. Traz, obviamente, sempre previsibilidade, surpresa e incerteza, mas isso é a nossa vida. Nós temos que saber gerir estas questões. E, portanto, a comunicação de crise corresponde normalmente à necessidade de gerir com um cuidado acrescido os fluxos de informação em ambiente de imprevisibilidade, surpresa e incerteza e saber quais são as informações que são corretas, as que não estão corretas, as que vêm de uns sítios, as que vêm de outros sítios, perceber de onde é que vêm e saber se aquilo tem alguma coisa a ver com a ocorrência. A comunicação de risco diz respeito à produção e troca de informações entre as partes interessadas, nomeadamente em relação ao controle de uma situação de risco. E depois temos aqui estas duas variantes, o que é a comunicação de risco e o que é a comunicação de crise. A comunicação de risco é sempre uma comunicação preventiva, que serve para alertar as pessoas para a importância de comportamentos responsáveis mediante a eventualidade de acontecer alguma coisa. A comunicação de crise existe durante a crise e, portanto, serve para minimizar danos e impedir o agravamento da situação, chamar a atenção das pessoas sobre a situação
mantê-las atentas, mantê-las responsáveis, e eventualmente dar informação sobre eventuais evacuações de locais. E, portanto, há aqui um conjunto de informação, quer ao nível da comunicação de risco antes das coisas acontecerem, quer ao nível da comunicação de crise durante o acontecimento, que são absolutamente imprescindíveis. Os problemas da comunicação durante a crise. Quais são os fatores que servem para agravamento de uma crise? Confusão, que é toda a gente falar ao mesmo tempo, tudo o que é especialistas, nestas alturas aparecem sempre uns especialistas, muitos especialistas nos órgãos de comunicação social, que normalmente até nem percebem nada do assunto. A dúvida, porque depois os três são pessoas diferentes a dizer coisas diferentes, e portanto instala-se a dúvida na população, e depois são os rumores que são nomeadamente oriundos desses comentadores, e portanto os órgãos de comunicação social depois também não sabem o que é certo e o que é errado, não são especialistas nesta área, e o medo e o pânico são reações emocionais normais das pessoas que acabam por dificultar uma resposta racional. Quais são os fatores que contribuem para minimizar uma crise? O esclarecimento, a certeza, a verdade, a solidariedade e, portanto, é uma informação clara, objetiva, com dados verificados, com transparência nas informações, e isso faz com que esta informação minimize uma crise. Normalmente, quais são as críticas da população? O que a população diz é que, mas é sempre assim, as coisas corram bem ou corram mal, as pessoas têm sempre coisas para dizer e, portanto, dizem sempre que a informação foi tardia e insuficiente, houve falta de coordenação, houve linguagem técnica muito utilizada que o público em geral não percebe, isto é verdade, porque todas as imagens que nós vemos na televisão de comentadores ou mesmo de responsáveis pelas operações no teatro de operações, muitas vezes a linguagem descai para abreviaturas, para nomes muito técnicos e as pessoas não percebem o que é que a pessoa está a falar, ou o responsável está a falar. Portanto, nós temos que baixar muito o nosso nível de linguagem para que as pessoas percebam. E depois, se não houver uma formação clara, há demasiados rumores, há demasiados boatos, se quiserem, que acabam por confundir a população. O que é que a população quer saber? As pessoas o que querem saber o que é que aconteceu, o que é que está a ser feito e onde, e o que podem esperar no curto prazo. E, portanto, é importante que isto tudo seja transmitido, desmistificado, toda a informação deve transmitir claramente o desejo e a determinação dos responsáveis em resolver o problema. O que é que a comunicação social quer saber? A comunicação social numa crise quer saber basicamente tudo, porque há uma operação mediática, há uma pressão mediática crescente, todos os órgãos de comunicação social querem dar a informação em primeira mão, todos eles vão correr para a ocorrência. O que é que eles querem saber? O que é que aconteceu? Quem é que está envolvido? Como é que aconteceu? Quem é a responsabilidade? Quando tiveram conhecimento da situação, o que é que estão a fazer? Como vão resolver a situação? Como vão evitar que se repita? E depois que custos estão envolvidos? E nestas questões relacionadas com a comunicação social são precisas respostas rápidas, porque daqui a 2 minutos isto deixa de existir tudo. Daqui a 2 minutos temos uma situação nova. E, portanto, é preciso também ter essa noção. A informação só é fidedigna durante 2 ou 3 minutos. Ao quarto minuto a situação já se tornou diferente. E, portanto, o melhor mesmo é nós arranjarmos o responsável, um porta-voz que está diretamente ligado ao responsável de uma operação e que deve ser a fonte de informação, a única fonte de informação aos órgãos de comunicação social, que deve estar bem preparado, deve conhecer bem os detalhes da situação e ser capaz de comunicar de forma clara e eficaz. Portanto, tem que ser um técnico capaz e tem que ser um comunicador eficaz. A informação deve ser transparente, não se deve, ou se tem a certeza de uma coisa, ou não se deve transmitir,
não é possível hoje em dia transmitir dados falsos ou incertos, porque eles são descobertos uns 5 minutos depois. É preciso, por exemplo, verificar e acompanhar tudo o que são redes sociais ou tudo o que são televisões, nomeadamente as televisões por cabo que estão 24 horas a transmitir informação. É preciso acompanhar aquilo que eles dizem para saber também, se houver necessidade, aquilo que eles nos vão perguntar. Porque aquilo que eles nos vão perguntar é aquilo que eles já vieram a falar durante algum tempo nos canais de rádio ou de televisão. A informação deve ser segura no sentido de que não haja ninguém que a coloque em causa. Portanto, apesar de termos que respeitar sempre a privacidade das pessoas envolvidas, obviamente, deve ser, a informação deve ser divulgada depois de confirmada. E, portanto, nós temos que tratar com factos e não com aquilo que achamos que está a acontecer. Portanto, outros aspectos é o perigo dos silêncios. Como eu já vos disse várias vezes, não é razoável, não é possível, é inteiramente irresponsável que numa crise que haja silêncio. Isso só indica falta de controle, incompetência ou tentativa de esconder informações, gerando desconfiança e remores na população. A ausência de informação oficial cria um vácuo que rapidamente é preenchido por especulações e informações não verificadas, potencialmente prejudiciais à gestão da crise, e isto é feito quer através dos comentadores super ou especiais comentadores das rádios e televisões, que a maior parte das vezes não percebe daquilo que está a falar, ou dos próprios jornalistas, que às vezes três, porque a pressão é baseada sobre eles, começam a inventar histórias. Formas de comunicação que nós temos: as conferências de imprensa, as entrevistas, os press releases, a internet, por exemplo, e já muito próximo do fim. Bons procedimentos a adotar: verdade, rigor e transparência na comunicação, definir objetivos claros, definir 2 ou 3 objetivos claros que nós queremos passar durante o tempo que estamos a falar para os órgãos de comunicação social, preparar conteúdos detalhados. Isto demora algum tempo, por isso é que nós devemos ter um porta-voz que se dedique só a esta parte da comunicação. Linguagem simples, sempre linguagem simples, linguagem simples. Ninguém sabe o que é um CDOS, ninguém sabe o que é um CODIS, já não é, ninguém sabe o que é um CREP, ninguém sabe o que é o CNEPS, ninguém sabe nada disso, ninguém sabe o que é a NPC, portanto nós temos de ter uma linguagem simples. Disponibilizar também aos órgãos de comunicação social conteúdos editáveis para eles poderem fazer os seus trabalhos, nomeadamente da parte dos jornais e do online, oferecer aos jornalistas, mas isso tem que ser numa altura qualquer, antes do verão, no início dos anos, oferecer um glossário onde estejam clarificados todos os conceitos, as siglas e outra terminologia específica utilizada no sistema de proteção civil. Isso não dá para as organizações que mandam nos órgãos de comunicação social a dizer: epá, olha, a gente agradece a divulgação para os vossos jornalistas deste glossário, para depois não serem apanhados de surpresa quando forem fazer alguma, algum, algum trabalho sobre uma ocorrência. Antecipar perguntas: isto não é difícil, porque as perguntas dos jornalistas normalmente são sempre as mesmas. Portanto, se nós acompanharmos aquilo que as televisões ou as rádios estão a dizer na última hora, nas últimas 2 horas, sobre determinado tipo de ocorrência, nós podemos antecipar as perguntas que nos vão fazer. Ou então, 10 minutos antes de fazermos um briefing, ficarmos completamente isolados, num sítio isolado, e pensarmos assim: se eu fosse jornalista, o que é que eu ia perguntar agora a este responsável por esta operação? E nós conseguimos, desta forma,
antecipar 80% a 90% das perguntas que eles vão fazer. Porque nós é que somos, nós não temos que ter medo de jornalistas, porque os jornalistas percebem pouco da situação. Quem percebe da situação somos nós. E, portanto, não temos que ter medo dos jornalistas. Temos que estar à vontade, temos é que pensar um bocadinho e também não dizer aquilo que nos vem à boca, porque nos vem diretamente do coração. Temos que ter alguma calma com isso. Conhecer o público-alvo, para quem é que estamos a falar, construir relações de confiança com os órgãos de comunicação social ou com outro tipo de interlocutores e construir relações de confiança, são relações de confiança profissional, facilitar os contactos, disponibilizar meios de contacto direto da pessoa responsável pela comunicação ou contacto direto da organização ou da entidade. Quase a finalizar, a comunicação tem 6 regras base. A primeira, preparação. A segunda, objetividade. Como veem, centra a sua intervenção em 2 ou 3 pontos específicos. A linguagem, não use calão, abreviaturas e termos demasiado técnicos. A serenidade, falo devagar, frases curtas, olhe para o interlocutor, poupe gestos. Reconhecimento, tenha cuidado com a forma como se apresenta. Uma pessoa que seja responsável por um incêndio florestal que esteja a deflagrar há 5 ou 6 dias, não pode aparecer na televisão com a barba de 5 ou 6 dias. E isso não dá nenhuma credibilidade, e todo sujo, todo mascarrado. Isso não dá nenhuma credibilidade a essa pessoa. A credibilidade, não faça comentário aos juízes de valor, limite-se a informar. Portanto, em termos de notas finais, a gestão eficaz da comunicação durante uma crise é fundamental para minimizar danos, manter a confiança da população e facilitar a recuperação após o acontecimento. Não esquecermos de um aspecto importante. A comunicação social é a nossa parceira. Os jornalistas são os representantes da população naquele local e naquela ocorrência. E, portanto, os briefings regulares, de hora a hora, sincronizada com os deadlines dos órgãos de comunicação social, porque as televisões necessitam de determinadas informações, a rádio outras e os jornais outras, e os deadlines deles também são diferentes. Temos que ter isto em atenção, temos que marcar briefings com os médias de hora a hora, mesmo que não seja para dizer nada, mesmo que seja só para dizer daqui a 1 hora reunimos todos aqui e eu dou-vos um ponto de situação daqui a 1 hora, porque neste momento também não tenho informação sobre isso. E serve essencialmente para parar rumores, para dispersar mitos e para informar corretamente os cidadãos. E, portanto, a comunicação de crise é o conjunto integrado de estratégias e ações destinadas a gerir os fluxos de comunicação, com o objetivo de mitigar as consequências do acontecimento e informar a população. Não esquecer, divulgar a informação, capacidade de antecipação às perguntas, objetividade nas respostas, elaboração de comunicados para acompanhar os briefings e entregar aos órgãos de comunicação social e o apoio de um porta-voz, um assessor de imprensa, um adjunto de relações públicas, quem quer que seja. E demorei mais 5 minutinhos, mas pronto, olha, peço-vos desculpa. Espero que tenham gostado. Estou à vossa disposição para perguntas. Podem colocar as perguntas no chat, ou no questions and answers. Eu vou esperar um bocadinho que vocês possam fazer isso. Se tiverem perguntas para fazer, se quiserem esclarecimentos. Eu tenho aqui no chat. O que é que eu tenho aqui? Boa tarde a todos. Há aqui quem ainda não tenha recebido o certificado do dia 16, o José Afonso, vou verificar isso. A Maria João também só recebeu os certificados de 1, 2 e 3, só recebeu a terceira sessão.
Eu vou ver o que é que se passa com essas coisadas, para ninguém ficar prejudicado em relação a isto. Se tiverem mais alguma questão que queiram colocar, sobre o assunto, sobre este assunto que falámos hoje, relembrar que quinta-feira vamos ter o último seminário, sobre pensar o impensável. Também vai ser feito por mim, porque o Pedro Loura, à última hora, marcaram-lhe uma série de reuniões que ele não pode faltar, em Espinho, e, portanto, não pode estar presente. E, portanto, vou eu estar convosco com muito gosto para falar no Pensar o Impensável, que tem a ver muito com estas questões do apagão e dos sismos, e das coisas que nós não pensamos, verdadeiramente, e só pensamos verdadeiramente quando nos acontecem, quando nos batem à porta de repente. Ora bem, vamos lá ver se temos aqui mais perguntas. Obrigado pelos comentários que têm feito, agradeço muito, mas nós não estamos aqui por obrigação, estamos porque queremos estar. Ah, sim, vão, em princípio, com os certificados, vocês receberão também os slides, dos webinars. Isto é diretamente para a Isabel Martins, que já nos acompanha desde o primeiro webinar e que eu cumprimento efusivamente. Ahm, vamos ver se temos aqui mais alguma questão. Não havendo mais nenhuma pergunta, eu daria por terminado este nosso webinar, agradecendo mais uma vez a todos os que estiveram presentes, relembrando que o nosso último webinar será na próxima quinta-feira às 16 horas, sobre o Pensar o Impossível. Tenho aqui uma última. Tenho aqui uma pergunta do Helder Teixeira, que pergunta se existe formação disponível para pessoal afeto aos gabinetes de comunicação dos municípios no âmbito do apoio a postos de comando em teatro de operações. Não, não existe. É tão fácil como isso. Nós estamos a preparar um curso de curta duração, cerca de 25 horas. Este ano já não, mas para o próximo ano letivo, exatamente nesta área da comunicação, para todos, para quem quiser. Portanto, para pessoal dos gabinetes dos gabinetes de comunicação dos municípios, para pessoal dos serviços municipais de proteção civil, a pessoal da Autoridade de Proteção Civil. Portanto, estamos a preparar um um mini curso, digamos, uma micro-credencial, que é aqui agora o que se chama em termos da União Europeia, de 25 horas, mas não são seguidas, são 3 horas por semana, durante a manhã ou durante a tarde, ou durante 5 ou 6 semanas, para fazermos este micro curso ou curso de curta duração. Portanto, a partir de setembro, mais tardar outubro, tenham atenção às informações que vêm do ISEC, para fazermos. Sim, o curso de curta duração é a mesma coisa que o módulo, ou como o FCD. Sim, nós chamamos de outra coisa aqui no ensino superior, mas normalmente é a mesma coisa, é um módulo. Normalmente serve como módulo. Tem ECTs também, tem as horas, tem os ECTs, tem o certificado oficial. É um curso superior, que é dado por uma instituição de ensino superior, e, portanto, aquilo serve para vocês também poderem juntar outros módulos que tenham feito,
Porque a atualidade e as normas mais recentes da União Europeia e também portuguesas diz que uma pessoa pode fazer um curso de ensino superior fazendo o curso por módulos, ou seja, vai fazendo módulos até construir um conjunto de módulos que lhe dê automaticamente acesso a um curso superior e que lhe dê automaticamente esse curso, por acreditação de competências. E, portanto, o ensino superior em Portugal está a caminhar tendencialmente nessa perspectiva, que é dar os cursos que tem que dar, obviamente, mas depois abrir estes cursos a um conjunto de módulos e depois as pessoas vão fazer os módulos que quiserem e depois, juntando os módulos todos, propõem que esses módulos sejam equiparados a uma licenciatura que vocês queiram e que tenha a ver com os módulos que tiraram, obviamente. Se não houver mais nenhuma questão, só vou ver aqui. Aqui não tenho, no chat também não. E, portanto, ficamos por aqui, se calhar. Voltamos quinta-feira às 16 horas, para quem quiser, obviamente. E gostei de vos ver cá. E pronto, e até breve. Obrigado a todos.